Graça e paz, meus irmãos. Bom, hoje estamos dando início à nossa 41ª aula do Panorama Bíblico, mas antes de entrarmos aí no assunto da aula de hoje, eu quero deixar aqui registrado como para nós é importante a sua participação. E isso acontece quando você está nos assistindo, isso acontece quando você compartilha esse vídeo, quando você se inscreve no canal da igreja no YouTube e também quando você passa a nos acompanhar em todas as demais redes sociais que você pode nos encontrar aí, como Igreja Batista Videira de Araçatuba. Tendo deixado isso registrado, eu quero então dar início à nossa aula de número 41 e hoje nós vamos abordar o livro de Abacuque, um livro que, assim como alguns outros, leva o nome do próprio autor, cujo significado é abraçar. E assim como na vida de alguns outros profetas menores, na vida de Abacuque também se faz presente a ideia de que pouco se sabe com relação à vida do profeta. Na verdade, na Bíblia toda, apenas 2 vezes o profeta é mencionado, e essas 2 vezes se encontra dentro do seu próprio livro, tanto no primeiro versículo do capítulo 1, como no primeiro versículo do capítulo 3. Em nenhum outro lugar das Escrituras você vai encontrar o profeta Abacuque sendo mencionado. Suponha-se que o profeta tenha sido levita, uma vez que o capítulo 3 de seu livro, na verdade, era um salmo litúrgico. No entanto, essa linha de raciocínio não se faz muito lógica, porque se nós aplicarmos esse mesmo raciocínio na vida de Davi, que também compôs alguns salmos litúrgicos, nós vamos descobrir que mesmo assim, mesmo tendo composto alguns salmos litúrgicos, Davi não era um levita. Então nós não podemos afirmar aí que o profeta Abacuque era aí um levita. Com relação à data do livro, o livro foi escrito em aproximadamente 607 a.C. E há algumas referências que contribuem para que a gente possa analisar melhor a data do livro. E a primeira é a referência aos caldeus. Logo no versículo 6 do primeiro capítulo, há uma referência a esse povo, e essa referência sugere para nós uma data anterior ao ano 605 e posterior às suas conquistas iniciais. Uma segunda referência é, na verdade, a ausência de qualquer referência a Nínive, e isso sugere uma data posterior à destruição dessa cidade em 612, e uma terceira e última referência para que nós possamos analisar melhor essa data é a grande preocupação do profeta quanto à violência de Judá, e isso sugere uma data posterior à morte de Josias, por volta do ano 609, no iníquo reinado de Joaquim. O tema do livro é este: os justos viverão pela fé na santidade e no justo julgamento de Deus, ou no justo julgamento divino. E nós vamos ver daqui para frente, durante a aula, que a santidade do Senhor é uma grande preocupação que se fazia presente no coração do profeta Abacuque. Qual era então o objetivo do profeta ao escrever o livro? Primeiro, era enfatizar a santidade divina ao julgar o violento reinado de Judá pelos seus pecados. Embora o Senhor tenha feito isso, usando como instrumento de punição uma outra nação que era muito mais impetuosa e cruel e que futuramente seria destruído pelo próprio Deus por conta da sua idolatria e por sua perversidade, que era muito maior a de Judá neste momento. Vamos lá então para o cenário histórico. Nós podemos observar com relação ao cenário político do momento que, do ponto de vista internacional, a luta pelo poder entre a Síria, a Babilônia e também o Egito favoreceu a Babilônia. Nínive caiu no ano 612 e o exército do Egito seria derrotado em 605 em Carquemes. Abacuque foi contemporâneo de Jeremias, tendo profetizado com ele para o reino sul, que se precipitava num colapso nacional. Com relação ao cenário religioso, Judá, naquele momento, era incorrigivelmente corrupta e estava prestes a ser julgado. Por não ter tirado proveito da lição do julgamento divino sobre Samaria e também Nínive, Jerusalém também estava prestes a sofrer um destino semelhante nas mãos de um adversário perverso que tinha sido convocado pelo próprio Senhor para estar a seu serviço.
Eu quero dar início aqui então a algumas contribuições do livro de Abacuque. E a primeira dela nós podemos chamar de o livro da santidade ou a santidade de Deus. Como eu já disse aqui em algum momento, o profeta se interessava pela santidade do Senhor. E nós podemos ver, pelo menos em 2 momentos diferentes no livro, ou para ser mais exato, no capítulo 1, que alguma coisa afligia o coração do profeta quando o assunto era a santidade de Deus. Primeiro, o profeta se viu angustiado e afligido por permitir ou por perceber que o Senhor estava permitindo que a corrupção, que o pecado, que a injustiça continuassem em Judá sem ser punido. Por exemplo, no primeiro capítulo, versículos 2 ao 4, o profeta registrou: Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Porque me fazes ver a iniquidade? Porque toleras a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque os ímpios cercam os justos, e assim a justiça é torcida. Há uma interrogação do profeta para com o Senhor, que era fruto de uma angústia. Senhor, até quando o Senhor irá permitir essa injustiça na terra de Judá? Mas há também um segundo momento em que o profeta vai interrogar o Senhor, perguntando com relação à maneira que o Senhor estava procedendo. Os versículos 12 e 13 do mesmo capítulo, o profeta vai dizer: Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo. Não morreremos. Ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo. Tu é rocha, o estabelecestes para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não pode suportar o mal, nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Esse é um segundo momento em que o profeta vai interrogar o Senhor. Primeiro é Deus, até quando o Senhor vai permitir que o pecado continue em Judá? E um segundo questionamento é, olha, o Senhor, que é um Deus cujos olhos não podem nem contemplar maldade, porque o Senhor está usando de uma nação ainda mais perversa para trazer juízo e julgamento. E meus queridos, deixa eu dizer algo para você. Deus não faz concessões quando o assunto é a sua santidade. No entanto, em alguns momentos, Deus permite que o pecado siga o curso normal para que ele possa trazer destruição para si próprio. E isso tudo acontecendo dentro do plano de Deus. Desta forma, o Senhor demonstra a sua soberania e a grandeza que há na sua santidade e também na sua justiça. Uma segunda contribuição é: o justo viverá pela fé. Todos nós, em algum momento, já recitamos esse versículo que está lá em Abacuque, capítulo 2, o versículo 4, que eu quero ler para os irmãos. O texto bíblico diz assim: Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. O apóstolo Paulo vai citar esse texto de Abacuque, capítulo 2, o versículo 4, para desenvolver a doutrina da salvação, né? Ou melhor, para desenvolver a justificação pela fé. E nós vamos ver que Paulo vai usar desse argumento, tanto em Romanos, no livro de Romanos, Gálatas e também em Hebreus. Os próprios reformadores vão levantar a justificação pela fé como uma bandeira. E nós vamos ver que ao citar esses versículos no Novo Testamento, existe uma progressão interessante em cada vez que esse mesmo versículo é citado. Por exemplo, em Romanos 1,17, quando nós encontramos o justo viverá pela fé, a ênfase naquele versículo está no justo. Em Gálatas capítulo 3, versículo 11, a ênfase está em viverá. E em Hebreus capítulo 10, versículos 38, a ênfase está em pela fé. E dessa forma nós podemos observar uma progressão interessante quanto à ênfase que é dada neste versículo no Novo Testamento. Uma terceira contribuição é o ousado diálogo de Abacuque com Deus. Diferentemente dos outros profetas e dos outros livros, o conteúdo desse livro aqui é, na verdade, uma oração e não uma profecia. O
preocupado profeta ousava dialogar com o Senhor, como eu já disse aqui, e enfrentando ele com algumas perguntas que às vezes até pareciam tanto quanto irreverente, né? Alguém que não estava entendendo de quem ele estava, a quem ele estava se recorrendo. Mas esse sistema de perguntas e respostas que nós encontramos no livro de Abacuque, futuramente foi identificado e denominado como um sistema muito eficiente, um método muito eficiente de ensino, que foi conhecido como método rabínico ou socrático. E o próprio Jesus, no seu ministério, vai usar essa maneira de ensino para com seus discípulos, pelo menos em um momento. E eu quero ler com os irmãos o texto de Mateus, capítulo 22, em que Jesus vai usar desse método de perguntas e respostas para ensinar algo importantíssimo aos seus discípulos. Mateus, capítulo 22, versículo 44, o texto bíblico diz assim: o que vocês pensam do Cristo? O próprio Jesus perguntando aos seus discípulos. De quem é filho? Eles responderam: de Davi. E Jesus perguntou: então como é que Davi, pelo Espírito, chama o Cristo de Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, senta-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Portanto, se Davi o chama de Senhor, como ele pode ser filho de Davi? E ninguém podia lhe responder uma palavra, e a partir daquele dia, ninguém mais ousou fazer perguntas. Olha o Senhor usando aqui esse método que nós podemos encontrar no livro de Abacuque, também no seu ministério, na maneira com que ele ensinava, então, os seus discípulos. E uma quarta e última contribuição que nós podemos destacar do livro de Abacuque, é a cristologia dentro do livro. Esse livro não apresenta referências específicas com relação ao Messias, apenas diversas inferências da era messiânica. Por exemplo, no capítulo 2, versículo 14, nós podemos encontrar o versículo assim: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Neste versículo nós vamos entender e perceber que é uma inegável citação de Isaías capítulo 9, quando o profeta vai descrever certos aspectos dos tempos messiânicos. E há também no versículo 20 desse mesmo capítulo uma exortação: cale-se diante dele toda a terra. Existem afirmações semelhantes em Sofonias capítulo 1, verso 7, Zacarias capítulo 2, versículo 13, e também nós podemos encontrar outras referências do livro de Apocalipse, uma delas, o primeiro versículo do capítulo 8, que anunciava a vinda do Senhor no dia do Senhor, e usava-se dessa expressão: cale-se diante dele toda a terra. Embora então não haja nenhuma referência direta ao Messias, há algumas inferências com relação ao tempo ou à era messiânica. Nós encerramos aqui o nosso estudo bíblico, o nosso panorama bíblico de hoje, e eu espero do fundo do meu coração que você tenha sido abençoado, tenha sido enriquecido no seu conhecimento das Escrituras, e que também você compartilhe desse conteúdo, nos acompanhe nas redes sociais, se inscreva no canal da igreja. Fazendo assim, você estará participando conosco e contribuindo para esse trabalho que tem sido feito na igreja. Que Deus te abençoe. Um abraço.